dividir um pouquinho, né? Eu sou a Simone, da Multiglia, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Estou aqui com a Lisa, né? Nossa pedagoga e psicopedagoga da Multiglia. E a gente vai dividir um pouquinho da nossa experiência clínica, a gente vai dividir um pouquinho, né, do que a gente tem aí, né, na nossa trajetória, né, visto, né, e cuidado, né, de um transtorno que já há tantos anos, né, vem causando tanta dificuldade. Mas a gente tem coisas novas, né, Liz? Então, assim, o bom é isso, né? É que a gente traz É, novidades, isso aí, né? Acho que o mundo isso. tá melhorando, tá mudando para melhor, né? Porque são tantas lutas, né? Então a gente Isso. tá conseguindo aos poucos, né? Cuidar um pouco mais, ter um olhar mais receptivo, né? Mais atento. Isso aí que é importante, né? Isso. Esse olhar, né? Quando a gente direciona o nosso olhar, né, para as necessidades da criança, né, do paciente, do aluno, tudo se transforma. Então, é um momento de ressignificar esse olhar aí, né, e buscar as alternativas para amenizar esses problemas. Com certeza. Então a gente vai falar Simone, que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Isso é a primeira coisa isso. que a gente precisa lembrar. Então, ninguém tem TDAH depois de adulto, depois na adolescência, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, desde o início, na primeira infância, que essa criança está sendo, né, constituída, que o sistema nervoso dela está se formando, vem tem algumas alterações que geram uma imaturidade para esse cérebro. E por isso que a gente Sim, tem, né, os sinais, os sintomas do TDAH, tá? Então, isso. assim, os mais comuns, né, que a gente vê, no caso, é a desatenção, né, ou a impulsividade, a hiperatividade. E a gente vê vários sinais disso, né? Então, é a criança que não consegue ficar parada no mesmo local, não consegue focar a atenção, está sempre se mexendo. Isso nunca acontece em um único ambiente, né? Então, a Sim, gente tem que sim. lembrar que a criança, né? A gente vai falar de criança que a gente está falando Sim. no início do A desenvolvimento, gente mas vamos tentar fazer um paralelo com criança, né, e com adulto, porque a gente sabe, eu acredito que você, né, Simone, como psicóloga há tantos anos, atenda vários adultos, né, com TDAH, né, então sim. a gente tenta fazer esse paralelo porque a criança ela vai crescer e vai levar para a vida adulta todas essas questões. Uhum, com certeza. E aí o que a gente o que que a gente tem que estar atento é assim, essa criança, como é que ela está? Ela consegue, né, em um determinado momento, onde outras crianças da mesma faixa etária que ela estão lá paradas, estão atentas a algumas, né? Ou quer seja na escola, quer seja num grupo da igreja, um grupo, né, da família, enfim. Essa criança, ela consegue se comportar dentro do esperado para a média daquela criança, né? Média faixa etária Eu me daquela. lembro, eu estou me lembrando, sabe de quê? De uma live maravilhosa da semana passada sobre desenvolvimento infantil, não é? No qual a gente tem que observar, a live essa feita pela Simone, pela Lorena, e elas falaram sobre a questão de observar o que a criança, né, que ela está apta para fazer daquela faixa etária. Então, Exatamente. se tem algum comportamento que está destoando muito, né, esse comportamento tem que ser avaliado e investigado. Né? Como você Exatamente. disse, se uma criança ela tem, por exemplo, numa sala de aula, durante um conto de história, aquela criança não consegue ficar sentada, sendo que é um momento prazeroso, para a maioria das crianças, ela quer correr, ela quer subir, ela quer fazer outras coisas a não ser estar ali parada. Então, É, não corresponde tanto ao a fase, né, do desenvolvimento no qual ela está vivendo, que ela está passando. Então, a gente tem que ter esse olhar para o desenvolvimento dela no que ela está capaz de fazer. Como vocês exatamente. falaram. A gente precisa estar muito atento. Eu acho que tudo é observação, sabe, ô Lisa? E aí os pais podem, né, e devem estar atentos a isso. Os pais precisam levar seus filhos para estar interagindo com crianças da idade do seu filho. Sim, Porque aí você tem um parâmetro melhor, né? Às vezes as crianças chegam lá no consultório e o pai fala assim: ah, mas é porque
ela não tem costume de brincar, ou ele não tem costume de brincar com outras crianças da idade dele ou dela, por isso que a gente não percebeu nada de diferente, a gente achava que era assim mesmo. Então, por isso é Uhum. tão comum a gente ter relatos, né, de situações onde a criança que entra para a escola e aí começa a ser assim vista como uma criança que está com alguma Isso. dificuldade, tem alguma coisa que está destoando. Então, assim, papai, mamãe, por favor, né, não deixem de estar atentos ao seu filho quando seu filho estiver perto de outras crianças. Isso é muito importante. Né? Como é que está o comportamento do meu filho? Né? Ele consegue escutar as instruções que eu dou? Ou eu estou Executar, né? executando, ou eu estou Organizadamente essas instruções. isso, ou eu estou também dando instruções demais para o meu filho que tem pouca idade, né? Então eu estou confundindo a minha criança ou não. Eu peço para ele duas coisas muito simples, né? Pegue um copo e coloque água e traga para mim. Não sei, um comando bem simples. É, ele vai até a cozinha e não lembra o que aconteceu, o que você pediu. Isso acontece com muita frequência. Você pede a ele alguma A coisa. intensidade e a frequência é muito importante, né, nessa avaliação. Isso. Você está falando diretamente, olhando para essa criança, também tem isso, né? Porque às vezes as crianças Uhum. chegam no consultório, né, Lisa? E os pais falam assim: ah, esquece tudo. Eu peço, mas na escola a professora diz que ele faz tudo, não tem problema nenhum. Bom, gente, então isso só está acontecendo em casa. Então tem alguma coisa que a gente precisa rever, né? Sim. Então a gente tem que Uhum. estar atento às questões que acontecem, como está o desenvolvimento do meu filho. E como a Lisa falou muito bem, será que o que as crianças da idade dele, né? As crianças estão fazendo até com prazer, mas ele não está fazendo, meu filho não está fazendo, o que está acontecendo, né? E aí, primeiro, é observar muito. Segundo, é levar para profissionais que fazem isso, que fazem essa Sim, observação clínica, que sim. estão atentos, né? E A aí a gente questão do TDAH, né? cria. Com certeza. A questão do TDAH, Simone, às vezes é levada como, é tida como um mito, né? Por quê? Uhum, O diagnóstico do TDAH não é um diagnóstico feito com exames laboratoriais. Você não vai fazer um exame de sangue e vai estar ali, né, no resultado do TDAH. É um uhum, exame clínico, né, no qual os profissionais precisam estar muito, muito atentos, ser conhecedores do TDAH para poder fazer um diagnóstico preciso, sem erros. Né? Então, o profissional, procurar um profissional que entenda, né, e que seja apto a fazer esse diagnóstico. uhum. Então, as pessoas acham, por não ter um exame laboratorial, que muitas vezes é birra, muitas vezes a criança é mal educada, muitas vezes a criança não tem limites. E não é assim, gente, né? Como a Simone falou lá no início, uma região do cérebro, né, que é a região pré-frontal, né, Simone? É. E ela é responsável por questões importantíssimas, como a área da linguagem, a atenção, a memorização, a concentração. E se tem alguma disfunção nessa região do cérebro, essa criança realmente não vai conseguir se manter atenta por muito tempo. Então, gente, é comprovado, né? O TDAH, desde o início do século, já é estudado. Não é uma coisa nova. Né? Os cientistas de todo mundo, todos os países se empenham a estudar e a identificar as formas de amenizar esses prejuízos que são muito grandes e são sofríveis para essas crianças. Uhum, exatamente. Então, assim, o que a gente precisa, né? Eu acho que live é um momento que a gente conversa mesmo, bem Sim. aberto, a gente está dando aula aqui, mas a gente está expondo o que a gente vê na prática, na Sim. clínica, né? A gente está aqui para ajudar, né, as famílias que têm algumas dúvidas, né? A gente está aqui aberto para isso, então podem fazer perguntas, tá? Então, o que a gente quer nesse momento é colocar o TDAH mais acessível. Isso Então, como aí. a Lisa acabou de falar muito bem, o TDAH ele é comparado às vezes com birra, com malcriação,
né? Ah, aquela criança não tem limite, ah, aquela criança não... Os pais deixam fazer tudo, os pais são muito permissivos, né? Então, assim, a gente tem muito essa fala, né, de pessoas que não entendem o que é o TDAH. Aí tem uma questão biológica, sim, tem uma questão física, né? Então tem uma questão no cérebro. Tá, Simone, então meu filho é TDAH, ele vai ser sempre TDAH? Vai. Mas ele vai ser sempre o esquecido, ele vai ser sempre o impulsivo, ele vai ser sempre desta forma? Não, porque nós temos a neuroplasticidade a Uhum. nosso favor. Então, Isso aí. nós precisamos usar de estratégias para ajudar a criança a formar no seu cérebro novas estratégias para lidar com esse funcionamento, tá? Isso Então, aí. a gente vai precisar de um empenho de profissionais, um empenho enorme da família, um empenho da criança, né, do adolescente, né? A escola tem que ser uma parceira, né, em todo esse processo, porque especialmente quando a gente né, quando a gente está lidando com crianças, a gente precisa lembrar que essa criança está aprendendo e quando a gente ensina da forma correta, fica muito mais fácil dela conseguir compreender, né? Ela compreender o que é melhor para o funcionamento do cérebro dela. Então, um TDAH, ele tem, né, uma questão cerebral, tem uma disfunção ali, tem um transtorno ali Uhum. dentro, né, um transtorno do neurodesenvolvimento que foi se constituindo no momento do desenvolvimento cerebral e isso é algo que precisa ser tratado. Não tem um marcador biológico, então realmente Não. não vai fazer exame de sangue para saber. O que a gente vai fazer é analisar o comportamento, verificar. Dentro da psicologia, a gente tem muitos materiais que são testes padronizados, Uhum. validados, que estimam o quanto aquela faixa etária precisa alcançar de atenção. E aí tem vários tipos de atenção. Tem a atenção dividida, atenção alternada, atenção concentrada, né? Então, são Isso. vários tipos. E aí, dentro do esperado para aquela faixa etária, a gente vai verificar, essa criança está aquém, está na média ou está além, tá? Uhum. Então, é assim que a gente verifica como está o nível dessa criança atencional. E aí, se eu detecto, né, Lisa? Aí nós vamos trocando, assim. Se eu Isso. detecto, então, que essa criança realmente, ela tem Tem uma TDAH. questão, né? Olha, muito, não posso nunca deixar de lembrar, de falar isso. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é um transtorno de Isso. aprendizagem, tá? Então, a Não. criança com TDAH, ela tem total capacidade de aprender, ela não tem nenhuma Isso. dificuldade no aprendizado. E aí, as pessoas podem falar, nossa, mas por que que o TDAH não consegue? Na prova ele não vai bem, né? A gente tem que lembrar que o conteúdo da escola é um conteúdo cumulativo. Sim, isso. Então, Isso tudo tem que ser visto, né, Simone? A escola exatamente, ela tem um papel fundamental, porque as questões do TDAH, elas vão ficar mais, né? Vão ficar mais evidentes na fase da escola. Então, o que você falou, que muitas vezes a família chega no consultório, mas eu nunca percebi isso no meu filho. Depois que foi para a escola, que isso começou. Mas não é que o TDAH começou depois que ele foi para a escola. É porque a escola exige um comportamento diferenciado para a criança. Na escola, ela precisa ter horários, ela precisa cumprir o tempo, né? Ela tem toda uma rotina que talvez em casa nunca foi estabelecida, e dentro dessa rotina e dentro dessa atividade escolar, os sintomas ficam mais evidentes. Então, o exato, professor muitas vezes observa, por isso que o professor tem que ter esse olhar muito atento a esses comportamentos diferenciados, entrar em contato com a coordenação escolar, né, para poder entrar em contato com os pais, para esses pais tomarem a iniciativa de levar o especialista. exatamente. E então, essa criança tem total condição de aprender.
E por que que costuma, né? Isso é muito comum, né, Lisa? Você como psicopedagoga, Sim. né, vê muito crianças que têm total capacidade de aprender, mas que pelo TDAH deixam de aprender conteúdos que são importantes. E como é o sistema escolar é cumulativo, se eu não fui bem nessa série, na É, série seguinte vai ficar cada vez mais difícil, muito difícil. né? Então, Então, por isso desde que a pré-escola, né? a gente tem Desde a que desde a pré-escola. pré-escola. Quanto Se eu antes. fiz, eu tenho um diagnóstico do meu filho, né, com TDAH, desde a pré-escola, a escola e a família precisam andar juntas. Por quê? Se a família chega na escola e fala, olha, meu filho tem TDAH, ele vai precisar sim de uma atenção maior. Ele é uma criança que foi classificada nos sintomas como uma criança desatenta. Ele tem déficit de atenção. Então, vão existir uma série de procedimentos para que essa criança tenha a aprendizagem dela garantida. Entre outras, essa criança nunca pode sentar lá no final da fila. É uma criança que tem que sentar perto do professor. É uma criança que não pode sentar perto de janelas, porque ela se distrai com facilidade. Às vezes o professor está explicando a matéria, a criança está olhando para o professor está achando que ela está prestando atenção, que ela está entendendo, né? Que ela vai dar o retorno. Não, ela está com o ouvidinho dela lá no recreio, na educação física. A questão da atenção dela precisa ser trabalhada. Então, esse professor tem que abrir mão de estratégias, de recursos, para prender a atenção daquele aluno. Modificar a aula, modificar o tom da voz, muitas vezes, aumentar ou diminuir, chamando a atenção dessa criança, para que a criança preste atenção no que está sendo ensinado. O ambiente, o próprio ambiente da sala, é um ambiente que pode não favorecer a uma criança que tem déficit de atenção. Se for um ambiente muito poluído visualmente, ela pode se perder, ela pode estar olhando para um cartaz que já foi feita atividade, mas ela está prendendo atenção ali. Então, fez um cartaz, uma atividade, um projeto, tira, não acumule muitas informações visuais. São pessoas, indivíduos que precisam de informações e pistas visuais, sim, mas sem o excesso, né? Dentro, né, do que eles precisam naquele momento. Então, a escola ela precisa estar muito atenta nessa situação. A relação dos pais, em relação à forma de ensinar, em relação à forma de avaliar essa criança. Né? Muitas vezes a criança, você sabe que a criança sabe, mas na hora de fazer a prova, você pega a prova, a criança te entrega a prova, não custa nada, gente. O professor falar, Fulaninho, dá uma olhada nessa pergunta aqui. A criança, ela busca na memória, ela consegue focar a atenção dela, professora, eu posso mudar? E aumenta a nota dela. Então, a gente precisa, como educadores, estar atento a essas situações e conhecer o TDAH. Se você não conhece, você não consegue intervir. Isso. E aí, você tocou num ponto muito importante, né, Lisa? Porque a gente precisa conhecer, né? Saber o que é. Então, assim, eu vi que tem alguém que colocou, só que passou rapidinho, eu não consegui ver quem é, tá? Mas alguém que falou assim, diagnóstico tão cedo, não é precipitado? Olha, muito bem quem colocou essa questão, porque a gente tem que ter essa preocupação, né? De não precipitar, mas a gente também tem que ter uma Não preocupação para pode. não deixar passar. Eu sempre Uhum. falo assim, eu prefiro pecar pelos excessos, né? Isso, Então, se chega isso uma mesmo. criança no consultório, às vezes chega muito assim para mim, sabe, Elisa, todos aqui que estão ouvindo, né? Chega já com pedido do médico para eu fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí eu entendo o contexto daquela criança, entendo o contexto daquela família, e em alguns casos eu peço para a gente fazer um momento de intervenção, um momento que a gente vai alinhar com essa família algumas rotinas, né? Algumas estratégias dentro da própria casa, né? Pistas visuais, orienta os pais como se dirigir melhor a esse filho, Você né? está respondendo uma pergunta que a Lorena fez. Já está Ah, é? respondendo a pergunta que a Lorena fez. Ai, Né? Que a Lorena colocou que tem muitos pais preocupados na quarentena que não conseguem se atentar às aulas online com seus filhos. Então, a Simone está respondendo a questão da rotina, das pistas visuais. porque aí a gente precisa entender assim, será que é um TDAH, né? Ou será que são apenas sintomas?
sintomas de uma agitação psicomotora, né? De uma criança que está mais ansiosa. Então, assim, a ansiedade, ela caminha muito junto com o TDAH, Sim, sim. tá? Muitos casos, né? Principalmente na fase adulta, né? O Nossa, TDAH ele vem com ansiedade, vem com depressão, transtorno bipolar. então, mas aí a gente tem que tentar, assim, gente, eu falo que a gente tem que arrumar a casa. Então, a Sim, gente arruma a casa. Vamos ver, tá tudo certinho aqui? Escola, tá todo mundo orientado? Como é que essa criança tá mesmo a escola, lançando mão de estratégias bem assertivas, né? Mesmo a escola tentando colocar, né, ter esses cuidados, colocar o aluno mais distante da janela. Então, mesmo a escola ajudando dessa forma, mesmo em casa, né, a família tentando modificar comportamentos, mesmo assim, essa criança ainda está muito mais desatenta, essa criança esquece muito as coisas, essa criança tá, acontece muito da criança não querer fazer as coisas da escola, ou fazer com desleixo, né? ela não se Bom, sente motivada, né, para fazer. então, aí, gente, o caminho é levar mesmo para o especialista, né? Para a gente olhar, para a gente quantificar. Então, eu falo assim: a gente precisa entender o que é o típico, o que está dentro da normalidade, Sim, né? E aí a gente precisa usar ferramentas para isso, e aí a gente vai quantificar. Não, realmente essa criança está com uma falha no controle inibitório, então essa criança está com uma falha de atenção. O TDAH, a sigla, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós uhum, temos três tipos, né? Então, assim, nós temos o TDAH com predominância em desatenta, com isso. predominância em impulsividade e hiperatividade, e Uhum. temos, que é o hiperativo, e temos o misto, que é o TDAH, Combinado, né? tanto com Uhum. desatenção quanto com hiperatividade Criatividade, e impulsividade. impulsividade. E aí vem uma questão, às vezes a gente tem uma criança que é um TDAH com predominância desatenta, e é aquele aluninho e aquela criança que fica lá quietinha, que não fala nada, que não se expõe, né, que demora Tímido, muito para né? tarefa, que não quer fazer a tarefa, que às vezes não quer ir para a escola, né? É aquela criança que não chama a atenção na escola. Esse aluninho tem que ser visto. Papai e Sim. mamãe têm que estar atentos a essa criança, tá? Os que Porque o vão, hiperativo, né? os que chegam primeiro no consultório são hiperativos, porque são os que incomodam Não, a sala de aula, porque é, acaba de fazer a atividade, faz rápido, porque quer se livrar daquela situação, que para ele não tem muito sentido, então ele faz rápido demais, conversa com um, levanta, quer ir para o banheiro, quer fazer outra atividade, e acaba incomodando e impactando, né, no contexto da sala. Então, é o primeiro que chega no consultório. E é, aquele desatento, né, fica ali por um ano, às vezes, precisando desse auxílio e não teve aquele olhar, né, mais de atenção do profissional. eu não posso deixar de falar, né, Lisa, que eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu era professora de magistério. Lá em 1988 eu já lecionava, eu dava aula para alfabetização. Então, um bom tempo aí, tô entregando até minha idade, né, É, Lisa? mas a carinha ajuda, a carinha ajuda. E eu dava aula e eu me incomodava muito, porque lá em 88 a gente não tinha essa sigla, a gente não Uhum. sabia, da grande maioria, né, dos transtornos, a gente não tinha conhecimento. Então, eu me lembro de muitos alunos, né, que eu via que não casava, assim, não é que ele não conseguia aprender, Sim, é que ele tinha alguma questão que a gente não sabia o que, sim, e a gente tentava driblar ali aquela dificuldade daquela criança que era muito agitada, que acabava a atividade e saía bagunçando na turma toda, né? Então, a gente via esses alunos, e eu tenho um carinho muito grande pelas crianças, e quando eu deixei a sala de aula e fui fazer psicologia, foi exatamente porque eu queria entender e poder fazer mais por essas crianças
que eu tinha em sala de aula e que eu não sabia como tratar, que eu não Quais sabia como estratégias lidar. utilizar, né? E Então foi quantas crianças, começando né, aí. Simone, nessa época nossa aí, né, de não entendermos, né, quais seriam as estratégias específicas para os transtornos que eles apresentavam, o número de evasão escolar. Quantas Sim, crianças desistiam de estudar, né? Quando chegavam na adolescência, não querem mais para a escola não tinha significado para eles, porque não se exatamente. tinha compreensão do que ele tinha de necessidades e como hoje a gente continua também, né, nessa questão, porque nós sabemos, você começou na área da educação e nós temos um currículo que hoje ainda não contempla os transtornos na faculdade, o estudo dos transtornos, das síndromes. Então, a gente tem uma pincelada na faculdade, mas a gente tem que, ao se formar, né, para quem está se formando aí, uma dica, é fazer cursos de especialização na área de educação especial. É Sim. imprescindível, porque você vai ter, sim, a média da população infantil é de até 5% mundial, com crianças com TDAH. É o É muito. transtorno que mais apresentam crianças, né? Então, você vai ter, com certeza, na sua sala de aula, um ou dois ou mais crianças com TDAH. E você vai fingir que não vai ver? Vai passar o ano dando atenção para aquele que mais chama atenção? Não. Tem que estar com esse olhar muito atento, porque o TDAH ele se apresenta como hiperativo, aquele impulsivo que não espera na fila, que sai empurrando todo mundo na hora da merenda, na hora de uma recreação, que Uhum, fala antes pensa e está falando antes de pensar, de concretizar o raciocínio dele. uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, porque senão essas crianças vão crescer, né, e vão se tornar adultos com muitos prejuízos. Essa Sim. questão do controle inibitório, né, que as crianças com TDAH têm essa dificuldade, se tornam adultos que no futuro não vão ter um relacionamento estável, são pessoas que não vão conseguir ter um emprego estável, vão estar sempre trocando de emprego, não conseguem iniciar projetos ou concretizar projetos de vida. Então, a gente Uhum. pensa que o TDAH ele vai ficar somente na infância, trazer prejuízo para a infância, mas lá na frente vamos ter outros também, né? E bem maiores. Exatamente. É muito bom assim você falar isso, Lisa, porque o TDAH, quando não tratado, né, quando a gente não consegue ensinar a esse cérebro como ele deve funcionar a partir da dificuldade que ele tem, ele vai virar um adulto e vai, né, possivelmente ter muito mais dificuldades, né? O que Uhum. a questão dos relacionamentos, né? Porque a constância, né, a consistência das relações para o TDAH é mais difícil. Então, é por isso que ele tem mais dificuldade de se manter em um único foco lá de atenção no seu emprego ou nas suas, né, relações afetivas. Tudo isso dificulta, né? Então, a gente precisa realmente estar atento. Eu gosto de falar um pouquinho assim, como é que funciona no cérebro no TDAH, em relação à atenção para as pessoas, né, que têm assim, o funcionamento típico do cérebro. Vocês imaginem aqui, ó, vocês estão prestando atenção e, né, na nossa conversa, nós estamos aqui trocando e de repente alguém aí na casa de vocês chamou o nome de vocês, ou na rua, enfim, chamou. Vocês ouviram o nome de vocês. Então imagine que alguém chamou Simone. E aí, eu estou conversando com vocês, eu estou dando a atenção a vocês. Mas o meu cérebro, ao ouvir o meu nome, o meu cérebro deslocou parte da minha atenção para eu saber quem é que está chamando o meu nome. Então, isso é o típico, é o que todos deveriam fazer. A partir do momento que o meu cérebro dividiu essa atenção e eu vi que, não, não sou eu, não é a mim que estão chamando, o que eu faço? Eu volto a prestar atenção integral na nossa conversa, tá? Então, esse deslocamento da atenção, então eu desloquei a atenção, parte da minha atenção, para ouvir quem estava chamando meu nome, e depois que eu vi que não me interessava, eu voltei a atenção. Esse processo de deslocar e retornar a atenção é falho no cérebro do TDAH. Então, o Isso aí. cérebro de uma pessoa
que tem o TDAH tem esse mecanismo falho. Não significa que nem sempre ele vai conseguir voltar toda a atenção para o que ele estava fazendo. E aí tem os graus, né? Então, tem crianças, por exemplo, que têm um nível tão elevado de desatenção, nesse caso, que qualquer coisinha, às vezes, é um mosquitinho que passou, gente. Borboleta que passa na sala, ele acompanha o voo da borboleta durante todo o tempo e a aula é, é, seguindo. e depois ele não consegue retornar para onde ele estava. Então, vocês entendem? É um mecanismo ali dentro do cérebro que tem isso falho. E isso vai levar a muitas dificuldades, né? E o que eu preciso fazer? É como se eu fosse fazer uma ginástica no meu cérebro para isso não acontecer tanto. Então, eu vou Sim. fortalecer, eu vou ter estratégias para esse meu cérebro, para que esse meu cérebro consiga funcionar, mesmo com essa dificuldade que ele tenha, consiga funcionar melhor, tá? Então, o TDAH é isso. Ah, tem as drogas, não, metilfenidato, que é algo, né, que é Sim, muito, né, atividade. usado, né? Então, eu falo Uhum. assim, eu também, como a maioria dos pais, nós não gostamos de medicação, né? Mas a medicação, ela tem a sua função, viu? O que eu sempre coloco é assim, gente, por favor, especialmente TDAH, por favor, não é só a medicação que vai resolver. Essa criança precisa estar numa equipe multidisciplinar. Essa criança Isso. precisa estar com profissionais que são habilitados, né, que sabem ajudar a formar estratégias nesse cérebro, para que ela dê conta, para que ela seja independente, Isso. autônoma. E mais do que necessário para que essa criança tenha sucesso na escola, porque sucesso na escola, puxando É sardinha, olha eu puxando sardinha já para a escola, tá vendo? Sucesso na escola, gente, é sucesso na vida. Então a isso gente mesmo. precisa ajudar essa criança, né, a não ter essas lacunas. Então, vamos estar atentos a essa criança. Se precisar usar medicação, ok, mas Sim. nunca, em hipótese alguma, medicação sem intervenção Tem. multiprofissional. Nunca, gente, nunca. Porque a medicação não faz o efeito se não o efeito esperado se não tiver a equipe multidisciplinar atuando, viu? Muitas vezes, eu acho que os pais, né? Muitas vezes os pais recebem o diagnóstico e se contentam em dar a medicação. É como, não é uma febre que você vai dar um paracetamol e a febre vai abaixar. Não. Essa criança ela precisa de cuidados de uma equipe multiprofissional, porque ela vai trazer questões na área da linguagem, que o fonoaudiólogo vai interferir, as questões comportamentais, as funções executivas, as cognitivas, que o psicopedagogo vai entrar, que o psicólogo vai entrar, vai olhar essa criança como um todo. A Sim, medicação, ela vai inibir, né, Simone, ou ela vai auxiliar na questão da atenção. E as demais situações? sim. Né? As demais situações é uma equipe multiprofissional, né, que conheça o TDAH, que está capacitada para trabalhar. E essa É. criança vai ser trabalhada como um todo. Exatamente. E isso, a gente tem, né? Tem assim, muitas crianças que são tratadas, né, por uma equipe multiprofissional, e essas crianças conseguem fazer com que o comportamento delas, o entendimento delas acerca da dificuldade que elas apresentam, elas conseguem elaborar essas questões, Uhum. né? Então eu Sim. falo sempre assim, hoje eu atendi uma paciente adulta, TDAH, e ela falou assim, poxa vida, eu fico muito chateada de ter que usar a agenda, ou de ter que usar o alarme do celular, porque eu me sinto uma idosa, né? E ela é jovem. Então eu falo assim, mas você precisa dessas estratégias? Elas te ajudam? Ela falou, me ajudam muito. Eu falei, então, Uhum. por que não usar Sim. essas estratégias? Sim. Porque se isso está te ajudando, é Está melhor beneficiando você isso, usar essas estratégias do que você se sentir ineficaz por isso aí. esquecer um compromisso, por esquecer, né, tantas coisas na vida dela. Então, assim, como que
o TDAH na fase adulta, né, pode ser trabalhado. O TDAH na fase adulta é muito prático, gente. Existem Sim. programas até, sabe, até na própria psicologia, na área da reabilitação Uhum. cognitiva, que a gente trabalha programas para entendimento, compreensão do funcionamento desse cérebro e quais as estratégias esse paciente vai lidar com ele mesmo. Porque a gente Uhum. precisa dar ferramentas para que cada um seja autônomo. Então, Sim, para que cada um essa é a tenha finalidade, esse é o resolver sua objetivo, vida. né? Fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, dependente das estratégias, se elas estão funcionando, a gente não vai abrir mão, a gente não vai abrir mão da agenda. Se eu não consigo, se eu preciso, sou uma pessoa que trabalha com reuniões, com atendimento, eu preciso me organizar, e se é através da agenda, a agenda vai ser minha aliada, e tudo vai Sim, funcionar bem. Então, as estratégias exatamente. elas precisam ser utilizadas. Você falou da questão da medicação, né? Então, principalmente com adultos, as pessoas têm a sua liberdade de querer utilizar os medicamentos ou não, né? Mas sendo que as terapias podem auxiliar tanto quanto, né, em alguns casos, e utilizar aquilo que for para o seu benefício. Se está dando certo, não vou mexer em quem está ganhando, não. É isso mesmo. O que a gente não pode é se deixar, né? Hoje, com tantas ferramentas que a gente não pode se deixar aí, ó, eu sou TDAH, eu sou esquecido. Às vezes a pessoa já passou uma vida inteira tão rotulada, né? Com tantas crenças Sim. negativas acerca dela, né? Ah, Muitos eu nunca, preconceitos com essas nunca fui boa na pessoas, né? escola, eu nunca fui boa na escola, eu sempre fui esquecida. Ah, eu não gosto nem de assumir compromissos porque eu esqueço, né? Algumas pessoas, especialmente as que têm a predominância em desatenção, elas começam com isolamento social, Sim, viu? sim, sim. Porque, né, elas não se sentem dentro ali daquele contexto, né, daquele grupo, elas têm receio Geralmente são de pessoas mais expor. tímidas, elas são pessoas tímidas e muitas vezes, quando elas começam a ser mal compreendidas pelo grupo, pela sociedade, elas vão se isolando cada vez mais. Uhum, Questão isso. do preconceito que existe, né, com essas pessoas, a gente rotula muito, né? A gente, infelizmente, tem essa questão de rotular as pessoas, mas sem saber se elas não estão dentro de um transtorno. Uhum. Pessoas que começam muito uma atividade, não concluem, né? Existe Isso. muito isso, né? E aí, ó, alguém está colocando aqui a Lorena, a baixa autoestima, né? Porque é muito comum nesses casos, realmente, né? Porque é a pessoa que não se sente competente, né? Então tem um senso de ineficácia, né? A pessoa que não se sente nem competente para fazer amigos, sabe? Então, assim, que não entra num trabalho e tem dificuldade de persistir naquele trabalho. Então, tudo isso, gente, é muito, muito sério, sabe? Na Então, escola, principalmente, né, Simone? Na escola, principalmente, porque o trabalho do professor, ele tem que ter um olhar afetivo com aquela criança, de afetividade, sim, né? sim. Ele tem que ter, ao mesmo tempo, a firmeza, a condução de trabalhar com a turma, mas, ao mesmo tempo, a afetividade, porque a criança, ela também apresenta uma baixa estima, porque ela percebe todos os coleguinhas indo, caminhando, e ela está ali, esperando uma atenção. Então, a afetividade do professor também é muito importante. Muito. Eu acho que a afetividade é a cola, né, Lisa? Assim, Sim, para todo, qualquer relação, né? né? É, Para todas as relações. Então, na escola, na clínica, né, gente, na família, precisa haver essa cola, que é essa afetividade. A gente precisa entender que essa criança, que esse adulto, enfim, que essa pessoa, ela precisa de ajuda. E hoje nós temos mais ferramentas, né, para ajudar. Então, assim, tem um site da Associação Brasileira de Isso. TDAH que eu sempre indico às pessoas, né? Mesmo que Uhum. você não tenha, mas você pode ajudar né, um parente, pode ajudar um vizinho, um amigo, Ajudar a si mesmo, né? a si mesmo, Porque muitas vezes a gente começa a perceber, todos nós temos situações, às vezes, de desatenção, né? Mas Uhum, se estiver me prejudicando, me trazendo prejuízo, eu tenho que olhar isso com mais cuidado. Então, às vezes, o próprio adulto que passou a vida inteira, né, tendo esses problemas, tendo esses prejuízos, ele pode sim recuperar esse tempo perdido e
ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Então, isso, né, nos sites, né, da BDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né? Uhum. Então, tdh.org.br tem informações importantíssimas. Sim. Eu nunca me esqueci de um paciente que eu tive com 33 anos, há uns 8 anos atrás, e que ele, com 33 anos, ele foi diagnosticado com TDAH. E aí ele foi para mim, para eu fazer a reabilitação cognitiva. Então eu fui fazer um programa de eram 12 sessões, inclusive, que eu estipulei para ele, para a gente fazer esse programa de atendimento a ele. E nesse programa ele me confessou que quando ele recebeu o diagnóstico, e aí a médica entrou com a medicação para ele disse que ele começou a andar nas ruas, Lisa, e que ele conseguiu entender que as ruas eram separadas por quarteirões. Ele A disse, questão da orientação especial, a espacial aí, né? facial para ele mudou. Ele Uhum. falou, Simone, eu nunca tinha percebido. Eu andava pelas ruas, eu sabia que tinha uma rua direita, uma rua esquerda, que tinha uma avenida, mas ele não tinha dimensão. Gente, Isso. isso foi tão sério para mim, assim, eu me lembro tanto disso, né? Como que uma pessoa aos 33 anos, né, teve esse renovar, né? Assim, Uhum. entendeu que ele, né, estava contido num grupo, né? Ele não era único. Então ele fez, né? Essa pessoa foi uma pessoa muito firme, assim, e se dedicou muito ao tratamento e conseguiu superar, assim, gente, foi muito importante. Fez uso da medicação, fez o acompanhamento certinho, mas ele conseguiu organizar dentro da vida dele, Isso. né, Esses sintomas, a né? vida. Então, aquilo que era disfuncional, ele já tinha saído de muitos empregos, estava no segundo casamento aos 33 anos. Não Então, consegue concluir uma faculdade. isso, aquela coisa, não tinha concluído a faculdade, né? Então, essa pessoa com tantos prejuízos, ela conseguiu parar, né? Foi cuidada, né? Essa pessoa foi cuidada e ela, né, se lançou nesse tratamento. E como a vida dessa pessoa mudou, foi muito importante. Eu nunca esqueci por conta dessa questão da orientação espacial dele, que ele me falou com tanta propriedade. E é assim mesmo, gente. É muito difícil para uma pessoa que tem o TDAH na fase adulta, porque já passou, né? Já foi carimbado, né? Sim, Foi sim, sim. carimbado, né? Então isso aí é muito Quantas perdas sério. ele teve durante o processo, né? Nesse processo. Mas Sim, nunca é tarde, né? Como você mesmo falou, o cérebro ele está aí com a neuroplasticidade, mostrando que essas situações podem ser revertidas ou minimizadas, né? E que essa uhum, pessoa ela pode ter uma vida mais contínua, uma vida com mais qualidade. E sim, ressignificando várias situações que ela já viveu, né? Tendo a autoestima dela trabalhada para buscar a melhoria cada vez mais também. uhum. Olha, tá alguém perguntando como treinar um cérebro TDAH adulto, né? E Uhum. quais são as etapas do processo? Então, assim, primeiro precisa ir para o especialista, né? Não é uma receita de bolo, cada especialista tem que montar dentro das disfunções desse sujeito, né? Daquilo que é de perda para esse sujeito, a gente identifica, a gente precisa, pela via da cognição, ou seja, do aprendizado, a gente precisa explicar como o cérebro dessa pessoa funciona. E Funciona. aí a gente vai analisar com ele, montar estratégias, né, que são cabíveis para aquele sujeito que podem Específico. usá-lo. Porque E eu cada um é cada um também, né? Até mesmo dentro do TDAH, cada um tem suas especificidades. Então, as estratégias serão diferentes para cada um. Eu costumo dizer assim, gente, é igual quando você vai a um nutricionista e você fala, eu quero perder 1 quilo, ou eu quero perder 2 quilos. E aí ele vai montar uma dieta dentro daquilo que você se alimenta. Não adianta ele passar alguma coisa que você não vai comer. Aquela dieta não vai dar certo, né? E então, para o TDAH é a mesma coisa. É algo bem personalizado. Então, o que essa pessoa tem de dificuldade, o que ela pode lançar mão a partir sempre do conhecimento do cérebro dela. E aí, então, a gente monta um processo, um programa para essa pessoa, tá? Algumas pessoas vão ter 12 encontros, outras pessoas 16.
E isso é bem específico, Outras tá? vão levar por muito mais tempo, né? Sim, sim. Vai muito daquilo que tem de prejuízo, né? Alguém está falando assim, é precoce dizer que uma criança de 6 anos tem dislexia ou TDAH, considerando que essa idade a criança está iniciando o processo de alfabetização? Obrigada. Olha, Né? sempre é precoce. Quem foi? Foi a Rejane? Eu já. Rejane, então, sempre é precoce se você não faz uma boa análise, né? Então, eu falo assim, a gente precisa fazer uma análise. Aos 6 anos, a gente consegue, sim, fazer uma boa avaliação, tá? Então, dá para a gente fazer uma avaliação e colocar como hipótese diagnóstica TDAH, dislexia, né? A dislexia a gente sempre tem que estar com um colega da fonoaudiologia, que é sempre importante, que é o profissional que atua diretamente com a linguagem, né? Então, por isso que é importante ter uma equipe. Mas aos 6 anos a gente consegue sim Sim. verificar. E foi muito bom a Rejane ter falado isso, ter perguntado isso, E porque assim, justamente nessa fase, né, na fase escolar, é a fase que começa a questão motora, da motricidade fina, da alfabetização. Então, é nessa exa- fase que fica mais acentuado ainda os sintomas. exatamente. E o TDAH, ele costuma vir associado, né? A gente também não pode Sim, esquecer. Então, ele pode ter sim o TDAH e outras comorbidades, né? dislexia, tá? E pode ter Como outros. TEA também, a criança com TEA e ter, né, e ter o TDAH, muitas crianças com transtorno espectro autista também com TDAH. Outra Não, pergunta: é possível treinar o para cérebro de uma idoso. pessoa com mais de 60 anos? Gente, Também. sempre a gente A pode vida treinar o inteira, cérebro. né? A vida inteira. Enquanto tiver vida, e o cérebro vai pedir ali estímulos, né? E a gente tem muito hoje em dia. Essa pergunta é muito boa porque nós temos muitos programas para a terceira idade, né? Sim, De reabilitação cognitiva. sim. Eu costumo dizer assim, quem vai lá no consultório, eu sempre dou esse exemplo. O cérebro da criança, se vocês pensarem naquele quadro, naquele copinho descartável, bem molinho, então é Uhum, plástico. Então, o cérebro da criança é aquele plástico bem molinho, né? Porque se molda muito facilmente. uhum. O cérebro do adulto é aquele cérebro daquele plástico mais durinho, né? O cérebro do idoso é a tampinha Bic, né? Então, a tampinha da caneta Bic, que é um É, pouquinho mais duro, mas também é maleável. Então, nunca é tarde. Ó, a Regina está aqui, ó. jamais. Nunca é tarde para aprender e ser feliz. Isso mesmo, Tá aí, Regina. Regina. Muito bom. Nunca é tarde, viu? Pode ser mais difícil, mas nunca é tarde, Não, tá? nunca é tarde. Simone, E nós aí, temos 5 minutos só, hein? 5 Lembrando o tempo, minutinhos, porque gente. nas últimas lives eu me esqueço completamente do tempo. Hoje nós temos 5 minutinhos. 5 minutinhos para quem quiser fazer perguntas, né, gente? Colocar sugestões para outras lives, né, Lisa? A Isso live tem que aí. ser bem descontraída, né? E vocês vão perguntando e a gente vai tentando responder, suprir, Poder, né? Mas o responder da melhor importante é isso, né? O forma. TDAH, ele precisa ter mais visibilidade, a credibilidade, né? Hum, E não ser, às vezes, né? Muitas pessoas, né? Ainda insistem, né? Se você tem uma criança, você percebe que ele precisa de algum tipo de intervenção, com 6 anos, né? Como Simone já disse aí, a gente já pode buscando um profissional capacitado. Aí eu saio do consultório com um diagnóstico. O que eu vou fazer? Procure uma clínica multiprofissional com uma multiglia. é verdade, Tem gente. profissionais capacitados, uma clínica que se preocupa em ver, né, o indivíduo na sua totalidade. Nós temos um trabalho muito importante, uma terapia, a terapia Snoozling, né, que trabalha muito, nós trabalhamos muito com essas questões cognitivas, com essas questões da atenção, da concentração, nesta sala, nessa terapia. Então, indiquem para os seus familiares, para os seus amigos, né, esse trabalho que é feito. Então, o importante é buscar profissionais, locais capacitados para poder atender melhor o seu filho e a você mesmo. É verdade. E a gente não faz nunca o trabalho sozinho, né? Então lá a Não, gente se preocupa muito, né, de ajudar essa família a ajudar melhor o seu filho,
né? A gente fala que a gente precisa somar com as famílias, que as famílias, quando elas não estão conseguindo, né, suprir ali a necessidade do seu filho, isso é muito mais do que louvável quando você leva para uma clínica, quando você leva para alguém que vai te ajudar a fazer isso. Sim, Então, a gente conhece a clínica, a gente conhece a técnica, a gente conhece a forma de fazer e de ajudar a criança, mas os pais são os nossos parceiros máximos. A sim, escola é nossa parceira também máxima, porque a gente precisa estar em contato com a escola, a gente precisa estar em contato com a família para que a família esteja conseguindo dar conta dessa criança, ajudando essa criança, seu filho. Então, tudo isso faz com que o trabalho, né, Lisa, o nosso trabalho sim. apareça, nosso trabalho faça, né, sentido na vida Sentido daquela, na vida dessa daquela pessoa e dessa família, né? Uhum. O E é trabalho é isso que a feito gente pensa. praticamente em conjunto. Nós, né, como equipe multiprofissional, precisamos da escola, precisamos do médico da área da saúde, né? Precisamos da família. Então, a É. criança ela só vai conseguir esse desenvolvimento pleno se esses quatro pilares estiverem juntos, trabalhando juntos. Exatamente. Algumas pessoas me falam assim, mas Simone, um médico, ele pode, na primeira consulta, dizer que meu filho é TDAH? Isso acontece muito, tá, gente? Por isso que eu acho é bom até a gente encerrar falando dessa Isso. pergunta, que chega Está muito. acabando. Então, assim, na verdade, gente, o TDAH, ele, né, se eu pegar, por exemplo, o DSM-5, eu tenho lá vários, né, sintomas, e ali, Uhum. dentro daqueles que estão elencados, eu preciso ter 6 apenas, né? 6 sintomas apenas daqueles. Até para Uhum. crianças maiores que 12 anos, bastam 5, né, da desatenção e da hiperatividade para eu fechar, para o Isso. médico O fechar diagnóstico. o diagnóstico. Uhum. Então, assim, o médico pode sim, tá? Então, ele vai colocar o CID do TDAH. O que eu sempre falo, e os médicos passam uma avaliação, realmente se tem o TDAH, porque pela parte clínica é muito fácil. Só que às vezes a criança ela está tão ansiosa, a família não tem estratégias tão Sim. claras, né? Não tem limites muito claros para essa criança. E então o que acontece é que pode estar mascarado. Tá? Ou até eu tenho um paciente que chegou para eu avaliar e eu pedi à médica, eu falei, deixa eu fazer um mês de intervenção. Com um mês, eu ainda falo para os pais, é TDAH, Tá. mas É, hoje é um TDAH muito mais organizado, a família está mais organizada, então a criança está muito menos ansiosa, está muito mais em paz. E então ela tem somente aquela dificuldade e não aquele por conjunto. isso a importância de uma equipe multiprofissional, é sair com diagnóstico e buscar profissionais para poder te auxiliar nesse diagnóstico. Como você falou, às vezes com 6 sintomas tem um diagnóstico, né? Mas você fez uma avaliação neuropsicológica de um mês, né? Onde Uhum. você pode detectar outros sintomas, outras situações e traçar estratégias mais enriquecedoras. É. Eu vou até falar, que eu vou encerrar falando dele, não vou falar o nome do paciente, mas ele fala assim, lá na Multiglia, não, aqui na Multiglia eu sou impecável. Esse paciente muito fofo fala, não, meu comportamento aqui é impecável. Eu acho muito fofo, tá, gente? Então, assim, foi muito bom, né, falar um pouquinho com vocês. Lisa, muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço, Simone. Um beijo para todos que entraram aí, todos os amigos da Multiglia, os profissionais, quem está sempre junto da gente, né? Nos motivando, né, a buscar o melhor, né, para as nossas crianças, para as nossas famílias. Um beijo e gratidão. Gratidão por fazer parte dessa família Multiglia. Gratidão por você também, muito obrigado. Você enriquece muito nossa equipe, né? Nossa família Multiglia. A nossa família é muito mais bonita porque nós temos você no nosso grupo, tá bom? Ai, Ó, gente. Vindo de você, ganhei minha noite.
Muito obrigada, gente. Vão colocando aí Quem tiver alguma sugestões. dúvida também, nós estamos à disposição, né, no Instagram. Pode mandar perguntas, quem tiver alguma dúvida. Quem quiser, né, buscar um profissional, né, nessa área, a Multigli está à disposição, né? É só entrar em contato, aí no Instagram tem o telefone. Saudades, Jéssica, saudades dos nossos meninos, saudade, Regina, as nossas Um beijo. parceiras de tempo. Já que entrou agora, né, Jaqueline, mas está valendo. Milton Cris, a nossa amiga Lorena, nossa Belinha, Renilda sempre com a gente. Então, é isso que nos motiva, a parceria de todos. Isso aí mesmo, gente. Estamos à Ó, disposição. boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Ó, beijo grande Beijo para para todo mundo. todos. Obrigada, Isa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Simone. Beijo para todos.